Apocalipse capítulo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, glória a Deus. Além desse texto, outra porção da palavra que é base teológica para o entendimento deste culto do dia de hoje é Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, até o versículo 23. E chegando na sua casa, você medita novamente nesta porção de Colossenses capítulo 1, o versículo 15 em diante. Queridos, as palavras de maior esperança neste texto de Apocalipse 21, elas exprimem o decreto de Deus, quando ele disse: do seu trono eterno, eis que faço novas todas as coisas. Eu sei que nós, humanos, sentimos um pouco de desconforto quando nós percebemos que as coisas elas estão deteriorando, que as coisas elas estão muitas das vezes desmanchando diante dos nossos olhos. Recentemente eu tive a oportunidade de estar na antiga escola, a primeira escola em que eu estudei quando criança, e nós estávamos ali, eu e a minha família, olhando aquela escola, passeando naquela escola, e eu pude ver ali o prédio já bem desgastado, uma escola de zona rural, ali uma horta, onde nós cultivávamos antigamente, fazíamos as atividades curriculares ali, naquela horta. Ela estava toda cheia de ervas daninhas que estavam consumindo o lugar onde ficava aquela plantação. Eu pude, aperceber ali um pátio que estava deteriorando, e olhando para aquela escola, só ficou, assim, naquele momento que estávamos ali, as lembranças de um tempo passado onde as coisas elas eram novas. E as festas caipiras que tinham lá eram muito animadas, pessoas de todos os sítios da redondeza estavam ali. As feiras de ciência que nós nos organizávamos, cada classe para poder apresentar, os jogos que tinham, e infelizmente assim também para o nosso sentimento, os muitos professores queridos que por ali passaram e que hoje já estão com o Senhor. O que eu estou querendo dizer é que quando estávamos assentados ali, de fora do lado daquele portão, conversando com a minha esposa, vem, no nosso coração um desejo, puxa, se tivéssemos recursos para poder ajudar, refazer, para poder trazer uma pintura sobre esta parede que está deteriorando, para poder revitalizar esta horta e livrá-la das ervas daninhas, para talvez trazer novamente aquele parquinho que estava ali, todo caído, e que nós pudéssemos colocar as mãos e fazer com que aquilo novamente se tornasse novo. E assim no nosso coração aquele desejo
de poder talvez jogar, né, uma partida junto com os amigos, os colegas do passado, brincar novamente com aqueles velhos conhecidos. Mas por mais que estes desejos, estes pensamentos lícitos e bons, eles viessem à minha memória, por mais que estivesse ali pensando isso, hoje, enquanto eu estava meditando, me lembrando desta ocorrência, eu pensei, qualquer esforço carnal, natural, que pudéssemos fazer ali naquele momento, não traria de novo aqueles momentos passados. Não tornaria nova aquela escola. Não traria de volta os velhos professores, os antigos que se foram. Não traria de novo os momentos que foram vividos e que foram únicos naquela época. Por mais que, queridos, isso é aplicável, trazendo agora para a nossa vida, porque estamos num mês de força-tarefa, para a nossa vida familiar e para a nossa vida espiritual nesta noite. Por mais que nós tenhamos boas intenções, por mais que nós tenhamos intenções que são lícitas, e que nós venhamos a empreender um esforço natural, um esforço carnal, um esforço humano, um esforço de braço humano, de performance, por mais que nós venhamos a fazer todo esse esforço, quando nós empreendemos uma reforma, nós não temos poder de fazer com que as coisas sejam feitas novamente. Preste atenção nisso, porque eu quero que você entenda que uma reforma é diferente. Uma reforma é diferente quando você vai até ali e você faz um reparo, você faz um conserto, você passa ali uma tintura, escondendo uma velha natureza que está ali por debaixo. Isso é diferente de nós pegarmos aquela matriz e fazê-la nova, torná-la nova. E quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos ao redor, olhamos para o mundo subjugado, olhamos para o mundo deteriorando em pecado, famílias que estão se desintegrando pelo pecado, famílias que estão cheias de ervas daninhas, famílias onde hoje não há mais som de festa, e o som de festa, onde outrora havia naquele passado um som de festa, um compartilhar na mesa, agora existe ali um som de lamento. Quando nós olhamos para aqui e para acolá, para as catástrofes que acontecem, para a decadência do ser humano, há no nosso coração um sentimento de impotência, um sentimento de, às vezes, não podermos fazer nada. E mesmo que possamos fazer algo, este algo, ele não conserta as estruturas. Ele não faz novas todas as coisas. Por mais que você venha a fazer um esforço natural na sua família, o esforço humano, ele é apenas uma reforma. Ele é apenas uma tintura sobre uma velha estrutura. O esforço de braço humano, de braço natural, ele persegue os esforços da fé. Não foi assim em Gálatas 4? O que era filho da carne, Ismael, perseguia o que era o filho do milagre e da fé, que era o Isaque. Então nessa terra, as coisas naturais, as coisas carnais, as coisas de performance, as coisas que nós muitas das vezes colocamos à nossa mão, às vezes, por mais bem intencionadas que sejam, elas são apenas uma tintura que nós passamos na velha estrutura. E às vezes pode fazer tão mal que começa a perseguir aquilo que é da parte de Deus, aquilo que é de fé, aquilo que é miraculoso da parte do Senhor. Eu quero que você entenda que, por mais que nós olhemos, puxa, parece que o mundo está de perna para o ar, parece que a família está se desintegrando, parece que há no nosso coração esse sentimento, o que vamos fazer diante desta geração? O que vamos fazer diante dos problemas que se apresentam neste tempo para nós? Precisamos entender, queridos, que nós precisamos de algo que seja miraculoso. Esforços da carne não serão suficientes para poder fazer novas todas as coisas.
E é aí que nós entendemos que o Mestre, Jesus Cristo, ele sustenta o plano original. Ele não cobre de tinta a nossa casa, ele cobre a nossa casa com o seu sangue. Amém, queridos? Aleluias. Ele restaura a alegria, a esperança. Ele toma o cansado, o fatigado e diz: venha a mim, você que está cansado e fatigado, e eu farei de você uma nova criatura. E eu farei de você uma nova criatura. O fato é, para que você entenda isso, que o nosso Deus não é um Deus interessado em fazer reparos. Que o nosso Deus não é um Deus com fita adesiva e durepox na mão, disposto a reparar vidas, mas Ele é um Deus que torna nova todas as coisas. Não é um Deus que está disposto a cobrir nossa casa com uma tintura, e para que nós venhamos a continuar vivendo uma vida mofada pelo pecado, mas é um Deus que quer pegar toda essa estrutura e torná-la nova, novamente. O plano original do nosso Senhor e eu tenho falado disso aqui muitas das vezes nos nossos cultos, o plano original do nosso Deus, o nosso Senhor, é habitar com seus filhos, é fazer presença com seus filhos. Entenda você que Deus, o Pai, Ele planejou compartilhar o seu amor na eternidade. Deus, o Pai, é um Deus pleno em amor, e Ele decide, Ele planeja compartilhar o seu amor com uma família, com filhos. E esse plano perfeito de Deus, o nosso Pai, ele é então executado pelo Filho. É aí que entra Colossenses 1, e a canção que nós cantamos hoje no começo do culto. Porque Jesus, o Filho, ele toma o plano perfeito do Pai, e ele vai executar este plano, desde a criação até a redenção. Então é por intermédio de Jesus que as coisas foram criadas. Colossenses capítulo 1 nos diz que Jesus agora passa a executar o plano de Deus. Ele cria um ambiente, ele cria um jardim para colocar ali dentro a família. Ele cria um suprimento à vida. Ele cria homem e mulher conforme a sua imagem e a sua semelhança, com características do Pai, para que fosse para ele uma família com a qual Deus ele tivesse prazer de se deleitar. Deus tivesse prazer de ter ali comunhão com os seus filhos. O Espírito Santo de Deus em todo tempo pairava, dando vida à criação e sustentando as coisas que eram criadas. E assim, por meio de Jesus, do seu poder, da sua vontade, Deus cria uma família. E o desejo de Deus é habitar com seus filhos. O desejo de Deus é habitar na terra que Ele mesmo criou. Ele vai sinalizando isso ao longo da história. As visitações de Deus ali no Jardim do Éden. O fato de Deus, Ele dizer para Israel: faça um tabernáculo, coloque no meio das tribos. Organize estas tribos dispostas, mas o tabernáculo de Deus, ele vai estar no meio. E o templo, ele é o tipo da vontade perfeita de Deus de unir céu e terra. De unir céu e terra, de estar intimamente ligado aos seus filhos. Queridos, a união do céu e da terra sempre foi a vontade de Deus. É a vontade primária de Deus, estar com a sua família. O propósito original é céu e terra unidos e uma mesa no meio, onde homem e Deus, eles podem se encontrar. Onde você pode ter comunhão com o seu Abba, com o seu Pai. Onde nós podemos ter comunhão com o nosso Deus. É claro que a insistência do homem em fugir da presença tem carregado a terra de pecado, destruição, maldade, ofensa à santidade de Deus. O próprio Adão e a Eva, eles decidiram romper. Eles decidiram escolher o plano deles mesmos. Eles colocaram de lado o caminho da mesa, eles colocaram de lado o plano perfeito de um Deus de viver em amor e comunhão com o seu Pai, e eles fazem a sua própria escolha, de definir mal e bem conforme o seu próprio entendimento. E agora ali eles
escolhem dar ouvidos a um plano alternativo da serpente, e eles começam as definições próprias, conforme o seu entendimento de bem e de mal. E isso vai acarretando sobre a terra a deterioração que nós temos enxergado ao nosso redor. Porque agora os filhos estão distantes da mesa. Os filhos, eles estão distantes do propósito original do seu Criador. Os filhos estão distantes da presença do Pai. Eles estão seguindo seus próprios caminhos. E eles estão vivendo as suas próprias vidas. E estão enchendo a terra com o mal que tem encontrado no final dos seus caminhos perversos. E a santidade de Deus, queridos, ela é ofendida. Porque Deus nos convidou para estar na mesa com Ele. Deus, Ele, tendo um amor tão perfeito, Ele compartilha esse amor. E esse amor agora, ele é ultrajado. Ele é, assim, ofendido. A santidade de Deus exige que seja feito algo. E Colossenses capítulo 1 nos diz: esse não era o propósito original do Pai, mas Deus age para curar o mundo da maldade e da corrupção que o infectaram. Deus está agindo, Deus está em movimento, e Ele o faz por meio de Jesus. E Ele o faz por meio daquele que tudo criou, o Cristo. E Ele o faz por intermédio do Emanuel, que é o Deus conosco, Deus sempre presente. Ou seja, Jesus criou e Jesus completará a boa obra da criação. Amém? Você está entendendo até aqui, Filadélfia? Esse é o propósito de Deus, a mesa, a união, a presença. Deus quer estar com a sua família. Nós nos distanciamos. Ao distanciarmos, ofendemos a santidade de Deus. E é por isso que o mundo, ele começa então a mergulhar no caos. Porque os filhos de Deus, que foram criados para desfrutar da sua presença, estão vivendo longe da presença. Estão vivendo longe do seu Pai. E estão acrescentando mal na terra. E assim, Deus, Ele precisa agora trazer de volta esses filhos para a mesa. E Ele o fará através do Emanuel, Deus sempre presente no nosso meio, Deus conosco. Aleluia. E Ele vai trazer novamente. Jesus criou o homem, e Jesus completará a boa obra redimindo este homem, redimindo este ser humano, redimindo este filho amado, a qual Deus, Ele ama. E o Calvário, ele é uma mesa de pedra entre céu e terra. O Calvário, ele é o lugar, poeticamente podemos dizer, onde o leão da tribo de Judá, ele se encontra com o homem, o pecador, aquele que o ultrajou. E ali, na cruz do Calvário, homem e Deus se encontram naquela mesa novamente. E eles agora são aproximados. E o homem pode se assentar novamente à mesa, porque o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Porque o sangue de Cristo faz a reconciliação entre aquele filho que estava perdido e o pai que esteve sempre à mesa ali esperando. Esse é o ponto que une céu e terra, a cruz de Cristo. A centralidade da cruz de Cristo. É disso que se trata Colossenses capítulo 1. Jesus é o centro. Jesus está no centro. Jesus está unindo terra e céu. Por meio dele, a vontade de Deus Pai, ela se cumpre. Os planos de Deus não fogem. Os planos de Deus não se perdem na história. Tudo está sendo sustentado pelas mãos do nosso Deus. Aleluia. Eu quero dizer a você hoje, que renove a sua esperança, que eleve os seus olhos para além dos montes. Os montes das tribulações, das adversidades, às vezes eles se apresentam diante de nós, e nós ficamos às vezes apavorados. Mas o convite é para que você hoje olhe além. Olhe além dos problemas que insistem em se colocar na nossa frente. Diante da aparente vitória
do mal na terra, o glorioso projetista, o Senhor Jesus Cristo, ele não perde o controle da história. Jesus não perde o controle da história. Ele criou e ele não vai perder o seu projeto. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você olhe para Apocalipse capítulo 21. Porque um dia o céu parou, um decreto foi proclamado, João estava lá como testemunha e ele viu o desfecho da minha e da sua família. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes parece que a gente fica, ao ver tantos problemas, ficamos desmotivados, preocupados. Senhor, mas não era assim. Ao longo da jornada foi deteriorando. Senhor, eu olho e onde antes era um lugar de cultivo e frutificação, a família se tornou um lugar de ervas daninhas. Onde antes havia festejo, hoje há tristeza, choro. Onde antes havia luz, hoje só há trevas. E a tendência do ser humano natural é querer reformar a família, reformar as instituições, fazer reparos, botar uma fita, colocar ali, um cola tudo em cima de algo que não cola mais, algo que não gruda mais, algo que precisa de uma transformação sobrenatural da parte de Deus, o Senhor. Olhamos para as instituições, olhamos para a situação a qual esta geração se encontra, a nossa geração, e muitas das vezes ficamos perdidos ante a aparente vitória do mal. Jesus não perde o controle. E é por isso que um dia ele decretou, ele falou, uma voz saiu poderosa do trono, e João estava ali como testemunha, vendo, a visão se abriu diante do apóstolo João, e ele ouviu uma voz que saiu do trono: escreve isso, João, escreva isso para registro perpétuo, para todas as gerações que virão depois. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Repita isso para si mesmo, queridos. Eis que faço nova todas as coisas. Aleluias. Uma voz saiu do trono e disse para que o apóstolo registrasse aquelas palavras, como garantia de que cada palavra dita pela boca daquele que falou se realizará. Ele então agora começa a penhorar, vamos dizer assim, ou a validar, ou a invocar os seus grandes títulos. Ele fala: João, pega a tua pena, João, pega os seus papiros e escreva isso para estatuto perpétuo, porque até ou após essa fala, muitas e muitas gerações elas virão, e elas precisam saber, e elas precisam ter consciência de família. Então escreva, João, pegue a sua tinta e coloque isso para que fique como decreto, estatuto perpétuo para todas as gerações. Eis que faço novas todas as coisas. E para que vocês acreditem que aquele que falou tem autoridade para cumprir, eu invoco agora os meus títulos. Quem está falando? É o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Aleluias, queridos. Glória a Deus. Vocês dão risada, né? Tem hora que dá vontade de sair voando assim, né? Aleluia, glória a Deus. Muita unção em cima desse altar. Ele falou. Quem falou? O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele invoca os títulos dele para dizer: fui eu quem falei, sou eu que vou cumprir na tua vida. Eu comecei a boa obra na tua casa, eu que termino. Foi Jesus quem criou, Colossenses 1, é ele que termina, Apocalipse capítulo 21. A glória de Jesus, a glória de Jesus que iniciou a família, para fazer a vontade do Pai, dando ao Pai uma casa, uma família, cheia de filhos, para que ali o Pai fizesse dessa família uma habitação, para que ali
a sua casa, a sua família se tornasse a morada do amor de Deus, a sua glória é completar a boa obra. Ele não vai perder o seu projeto. Ele não vai perder a tua casa. Ele não vai perder a tua família. Ele não vai soltar a tua família, queridos, até que Ele complete a boa obra. Porque Ele começou esta boa obra. Ele é o alfa. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o fim. E sabe o que é mais lindo? Eu quero usar de uma licença poética nesse momento. A visão de João estava aberta e ele viu as famílias. Porque Deus, Ele começa tudo com uma família. Os nossos pais, Adão, Eva. Mas João, ele vê o final. Ele vê aquilo que o ômega está apontando para ele. E ele vê famílias de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, novas criaturas. Sabe o que João viu ali descendo? Não havia famílias remendadas, não havia ali famílias pintadas, tinturas escondendo uma estrutura velha, não havia ali famílias consertadas, meio assim, tortas, cheias de fita adesiva. João, ele viu uma nova cidade. João, ele viu novas criaturas, puros como uma noiva. Essa é a figura que João, ele usa aqui neste momento. As famílias, elas estavam descendo puras como uma noiva. Aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que adornaram a sua vida com a preciosidade do Espírito Santo, que essas famílias que tiveram embelezados os seus espíritos com a sabedoria e a santidade e toda a perfeição que vem do alto. Aleluias. João viu a minha família e a sua família descendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Um povo novo, a nova criação de Deus, a nova raça do Senhor, a nova família do Pai. E então se concretizará a vontade suprema do Pai de estar presente para sempre com os seus filhos. Isso é motivo de grande esperança aos nossos corações. Eu sei que você está meio assim, quietinho hoje, digerindo o pernil que comeu na casa da mãe. Está meio assim, né? Aleluia, glória a Deus. Mas, queridos, eu quero que você renove a tua alegria e a tua esperança. Olhe para o alto, veja o que João viu. Sabe, talvez as estruturas naturais hoje, elas estejam assim, meio... pastor, estão deteriorando. Você não sabe como está a minha saúde. Você não sabe como está a minha casa. Você não sabe como estão os meus filhos. Jesus começou o projeto, queridos. Ele não vai perder. Jesus começou a família. Jesus, foi do agrado de Jesus dar uma família para o Pai, para que essa família fosse a mesa onde o amor de Deus fizesse morada ali permanentemente. E Ele que é o alfa, é também o ômega. Ele que é o princípio de tudo, é também o final. E Ele quer que nós venhamos por um momento a tomar emprestados os olhos do apóstolo João e ver e contemplar o fim das tuas labutas, das tuas tribulações, e a contemplar o fim dos nossos muitos labores nessa terra, e ver lá a nova Jerusalém descendo, e dentro dessa nova Jerusalém, a minha e a sua casa. Ele nos fez novas criaturas, o novo povo de Deus, a nova raça de Deus, a nova família de Deus. Estávamos descendo ali purificados, embelezados, santificados, reconciliados com Deus, o nosso Pai. Aleluias. Então, as nossas tribulações, elas se passaram. A morte, o choro, o pranto, são coisas da velha vida. São coisas de uma velha natureza. Não fazem parte mais de uma nova criatura. Não fazem parte mais do novo de Deus. Então, não haverá mais morte, dor, choro, porque o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O próprio Deus e a sua presença preencherá os nossos corações,
a tal ponto de que, queridos, não haverá mais espaço para a velha natureza, as velhas coisas, elas fazem parte de uma vida anterior. Glória a Deus. Quero pedir que o Ministério de Louvor já venha se posicionando. É a vontade de Deus habitar com seus filhos. Amém? É a vontade de Deus de estar com você. É a vontade de Deus de participar da sua vida. É o propósito glorioso do Pai. E Jesus está continuamente trabalhando. O Espírito Santo de Deus está continuamente aplicando a salvação. Porque um dia Deus Pai planejou, Jesus executou na cruz do Calvário aquela tão grande salvação. E o Espírito Santo de Deus hoje está aplicando esta verdade nos corações. Aquele sangue vertido, assim como aconteceu na época da Páscoa, aquele sangue vertido não pode simplesmente ficar vertido. Ele precisa ser aplicado nos umbrais das nossas portas. Precisamos aplicar este sangue, receber. Igreja, pelo sangue do Cordeiro você é filho, você é filha. Isso precisa ser resolvido hoje na tua vida. Você não pode ter dúvidas quanto à tua paternidade. Você não pode ter dúvidas quanto à tua filiação. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é amada. Você é amado. Jesus, Ele deseja o tempo todo estar participante da tua vida. Existe um movimento de Deus. Por direito e título, você desfruta de uma promessa. Aleluias. Somos filhos de Deus. Em todas as situações da nossa vida, precisamos nos lembrar, nós temos um Pai. E por decreto está escrito, um decreto irrevogável, Ele fez novas todas as coisas.